Bom dia a todos, agradecer a presença de cada um de vocês. Bom dia, nobres vereadores, funcionários da casa. Justificando a elaboração desse projeto, quero até aproveitar a presença dela, está aqui, é a Cris, né, que é a nossa funcionária. Ela nos procurou e achava que era muito importante fazermos uma homenagem para essa pessoa, a dona Ditica. Eu acho que ela é uma pessoa conhecida por todos os vereadores aqui, é uma pessoa que realmente tinha uma história muito interessante aqui na nossa cidade, e logicamente eu a conheci também, acho que talvez de uma forma superficial, mas conhecia muito bem o seu trabalho, então achei importante prestar essa homenagem a ela, a pedido aí da nossa amiga Cris. Quero agradecer também o neto dela que está presente aqui, obrigado pela sua presença. Bem, pediria aí, eu vou ler o breve histórico da dona Ditica. Enquanto isso, eu pedia que a TV colocasse algumas imagens. Nós não conseguimos muitas fotos, algumas imagens dos trabalhos que ela realizou aqui na nossa cidade. Bom, o artigo 1 fica denominado Avenida Benedita Aparecida da Silva, Dona Ditica, a atual Avenida 4, localizada no Parque Imperial, bairro Tanquinho, identificado pelo Código 12.015. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Benedita Aparecida da Silva, popularmente conhecida como Dona Ditica, nasceu em Jacareí em 2 de fevereiro de 1930. Era filha de José Celestino da Silva e Genésia de Siqueira. Teve dois filhos, uma menina que faleceu aos 7 meses de idade e Oswaldo da Silva Júnior. Teve uma infância muito humilde, ainda criança, trabalhou em casas de famílias tradicionais do nosso município. Quando adulta, tornou-se funcionária do Estado, trabalhando no antigo educandário, prédio onde hoje funciona a Secretaria de Educação. Ditica, como todos a conheciam, era uma dessas figuras marcantes nas ruas de Jacareí, facílimo de se reconhecer. E não tinha como não ser assim, toda uma vida dedicada a fazer diversas pessoas felizes. Em festas de Cosme e Damião e Natal, datas em que todos falam da benevolência e amor, ela punha em prática o que muitos têm por discurso. Sua maior preocupação era com os mais necessitados, sobretudo com as crianças. Já aposentada, vivia bem com o pouco que tinha, mas sempre preocupada com o próximo. Como não tinha muitos recursos para ajudar os que a procuravam, mas com uma imensa vontade de ajudar, Ditica pedia auxílio aos amigos e transformou-se num símbolo de solidariedade. Com a ajuda de amigos que conquistou ao longo de sua vida, ela realizava todos os anos 3 grandes eventos. A tradicional festa de São Cosme e São Damião, onde distribuía doces e alegria. Próximo ao Dia das Crianças, fazia uma excursão para as crianças carentes com destino ao famoso parque de diversões Play Center. Em dezembro, fazia o almoço de Natal, onde ela reunia famílias carentes num ambiente animado, cheio de calor humano e solidariedade, que se encerrava com a distribuição de brinquedos. Momento da festa que Ditica mais gostava. Muitas vezes ela se vestia com a fantasia de Papai Noel e ela mesma distribuía os presentes. Por seu trabalho social, recebeu em 2008 o diploma Mulher Cidadã, indicada pelo então presidente desta casa, o vereador José Carlos Diogo. Sempre fazia questão de falar de tudo o que realizava e não era sozinha, pois contava sempre com os amigos e não tinha vergonha de pedir ajuda. Mas verdade seja dita, pedir é muito mais difícil do que doar. Acontece que ela não se abalava, era incansável, colocava seu chapéu e enfrentava o sol e chuva, se preciso fosse, e o importante era garantir comemorações dignas e felizes a quem muito foi negado. De onde concluímos que ela, embora não tivesse recursos financeiros, era rica em bons sentimentos e solidariedade. A casa da Ditica estava sempre aberta para receber pessoas de baixa renda que se sentavam em volta de sua mesa para uma refeição digna, que esperavam ansiosas por parentes, por presentes e doces que nunca faltavam. As doações rarearam com o tempo, mas ela nunca duvidou que conseguiria seguir com seu belo propósito. Pessoas como a dona Ditica nos levam a repensar muitas coisas, pois mesmo possuindo tão pouco, se preocupava em ajudar sempre.
Muitas vezes, ao abrir a sua porta, via fila de pessoas pedindo ajuda. Uma cesta básica, um fogão, uma cama, coisas que ela não tinha para oferecer, mas que sempre conseguia atender porque tinha amigos e uma imensa vontade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Em 1º de julho de 2014, Ditica foi fazer festa no céu. Deixou para nós o legado de fazer o bem e o exemplo de vida de mulher guerreira, animada e sempre feliz. Quando uma rua recebe o nome de alguém que lutou pelo bem, isso deve ser celebrado. Mulher negra, idosa, de saúde frágil, mas guerreira. Exemplo de fibra e resistência. Essa foi a Ditica que merece ser homenageada, para que os nossos cidadãos se lembrem que o bem é algo que vale a pena ser propagado e compartilhado. Por essas e por tantas outras razões, realizadas e vividas pela dona Ditica, numa justa homenagem, apresentamos este projeto de lei, contando com a aprovação dos nobres pares. Obrigado a todos. Senhor presidente, faço questão de falar a respeito da dona Ditica. Eu falei para a Cris ali, hoje está o neto dela, eu falei, Cris, mas estamos nós duas, ela era nossa amiga. E é verdade, eu acho que a Cris que deve ter feito esse texto, foi você? E porque eu conhecia muito bem. E existia um certo preconceito, imagina uma mulher negra, sem marido, que fazia o bem às pessoas mais pobres, que fazia o bem àqueles que realmente eram excluídos da sociedade. Eu fui em algumas festas na sua casa, morava ali perto do Parque da Cidade, e ela foi uma pessoa do bem, uma pessoa que fazia o bem sem olhar a quem. Então é muito emocionante esse momento, porque ela teve a oportunidade de ser homenageada em vida pelo então vereador Diogo, conforme o seu currículo, como mulher cidadã. E eu me lembro que naquele dia ela disse para mim assim: ô Rose, por que o Diogo me chamou? Eu não conheço ele direito. Eu falei, mas ele te conhece muito bem e ele sabe do trabalho que a senhora tem na cidade. Então, muitas vezes a gente homenageia, a população pode achar que a gente faz a homenagem a algumas pessoas pensando em voto. Mas esse é um exemplo muito típico de que nem sempre isso é verdade, nem sempre. O Diogo não tinha nenhuma afinidade pessoal com a dona Ditica, quando a indicou para a mulher cidadã, porque ela era uma mulher que acolhia as mulheres também vítimas de violência quando elas mais necessitavam. E isso não foi em troca de voto, foi pelo reconhecimento dessa grande mulher jacariense. Então, com muito orgulho que eu voto favorável a esse projeto. Cris, você foi iluminada quando sugeriu isso. Tem outras pessoas que nós precisamos homenagear, e a história tem que ser contada pelas pessoas que a fazem de fato, como foi o caso da votação hoje do projeto de lei de denominação de rua do seu Benedito e agora da dona Ditica, dona Benedita também. Hoje é o dia das Beneditas e dos Beneditos. Então, que a gente tenha mais amor no coração e que a gente aprenda com esses dois personagens da nossa cidade, que vale a pena viver sempre fazendo bem para a comunidade, construindo a história simples, mas construindo a história da cidade de Jacareí. Arildo, quero te dar os parabéns, viu, pelo esse projeto, é muito bom. E a Cris também, a Cris que foi a sugestão, né, que deu a sugestão, mas eu tive a oportunidade de morar próximo da Ditica, né, ela conheci muito o trabalho dela, inclusive você é neto dela mesmo, você é filho do Júnior? Ah, tá bom, é que faz muitos anos. Ele é Elton Vinícius. Elton? Ah, legal, Elton. O Júnior eu conheci muito bem também, eu morava próximo ali da casa, na General Carneiro, né, lá embaixo. Então, parabéns, viu? E o trabalho que ela fazia era um trabalho excepcional. A Ditica era conhecida por muitas pessoas, né, pelo trabalho, e ela se empenhava quando chegava as datas de Dia da Criança, por exemplo, que era uma data que ela fazia uma festa
ali próximo da casa, na frente da casa dela, na verdade, fazia fila de muitas pessoas. Ela percorria o comércio pedindo, né, doações, e o interessante, ela tinha credibilidade, né? Ela tinha credibilidade, e as pessoas colaboravam porque sabia do trabalho bonito que ela sempre desenvolvia em prol de alguém, sempre, das crianças, dos mais velhos, enfim, ela sempre fez um trabalho muito bacana. Então, parabéns a você também pela homenagem, muito legal você estar aqui com a gente também, e é uma homenagem justa, acho que não tem muito o que falar. Parabéns a todos, né, que conhece ela, que conheceu o grande trabalho dela. Senhor presidente, minutinho. Senhor presidente, eu quero parabenizar, né, os dois autores aqui por essas proposituras que foram colocadas hoje aqui, tanto a vereadora Rose Gaspar quanto o vereador Arildo Batista, né? É muito importante, as famílias ficam felizes, mas acima de tudo isso, tá? Por trás do nome do senhor Benedito Marciani, por trás do nome da dona Benedicta Aparecida da Silva, existe o quê? Existe uma história de vida, uma história de luta, uma história de construção de família, uma história que ficou marcada. E é interessante que esse momento as famílias com certeza estão felizes por receber essa homenagem. Mas eu não posso também deixar de colocar aqui o quê? A questão, por exemplo, que quando a família ela recebe uma honraria nessa casa, é muito importante. Nós temos muitas ruas sem nomes, tá? Que precisam ser denominadas, mas é muito importante o quê? A questão do emplacamento das ruas. A família fica contente, as famílias ficariam felizes com o emplacamento da rua. E nós sabemos que muitas ruas não estão emplacadas, tá? E muitas ruas que estão emplacadas, as placas estão até caindo do poste, então a manutenção está a nível zero. Então isso é muito importante, porque, por exemplo, né, eu não tenho nenhum familiar que tem nome de rua, mas eu acredito que se eu tivesse, né, enfim, eu ia querer ir lá na rua que foi denominada, olhar a rua, ver a placa lá bonita e tal. Não é a placa que vai fazer a diferença, lógico, entendeu? Mas é o mínimo que pode se oferecer de respeito para as famílias que foram condecoradas, foram honradas com essa denominação de rua. Então fica aqui o meu apelo também, porque são dois vereadores da base do governo que estão aprovando, colocar esse projeto, para que eles possam também lutar com relação a isso. E parabéns, vereador Arildo, parabéns, vereadora Rose, e acima de tudo, parabéns às duas famílias que estão recebendo essa honraria aqui, né? E parabéns a Cris também, por ter ajudado aqui, né, Cris? Tá? Senhor presidente, só também fazendo uma justificativa, acho que é super importante quando fazemos homenagens, né, às pessoas que lutaram pela nossa cidade, que fizeram história, como o senhor Benedito, a dona Ditica, e até hoje, quando eu vi o projeto, eu fiquei bem feliz. Eu lembro de uma conversa com o Elton, no churrasquinho. O Elton está presente, que é o neto, deve lembrar um dia que a gente ficou comendo churrasquinho ali em frente, ali o Mactube, e a gente conversando, ele falou, né, da avó dele, falou até questão de homenagem, algo deve ter já uns 2 anos atrás. Isso daí eu fico muito feliz de vir para essa casa, até com a sugestão da Cris, quando eu vi que o Arildo apresentou, fica muito bacana. Eu, quando criança, morei ali na Campos Sales, eu lembro que a criançada ficava toda eufórica, São Cosme e Damião, que tinha festa de tinha para a gente buscar doce, e as festas todas. Então é importante a gente ver essa história, ver todo o trabalho que ela desenvolveu na cidade, e ter esse reconhecimento aí por toda a vida e, enfim, toda a história da nossa cidade daqui para frente, ter registrado, né, tanto a história dela, também como seu Benedito, que a gente conhece ali a Capela São Francisco. Fiquei feliz também em saber, né, como tudo começou. Às vezes a gente vê a obra pronta e não sabe quem teve atrás, ali por trás. Então, parabenizar aí aos autores por estar resgatando a nossa história e valorizando ainda mais o jacariense.
quero ser rápido, só dizer o seguinte, que a dona Tica, ela foi um exemplo de pessoa nesta terra. Uma pessoa simples, humilde, que lutava em prol das pessoas também simples e humildes, e também era uma pessoa que fazia, que preservava, a cultura do nosso município, e também na área da religiosa. E eu também fico muito feliz, Cris, porque, na verdade, eu tenho a honra e o prazer de dizer que o nome dela será dado à Avenida 4 do Parque Imperial, bairro que eu iniciei. Então, fico feliz. Muito obrigado. E que ela abençoe aquele bairro para sempre, com o nome dela na nossa plaquinha lá. Tá ok? Obrigado. Mais alguém? Bom, então, na forma regimental, por aclamação, nós aprovamos o projeto da dona Tica.